sob pena de preclusão. Número 2, porque eu posso pedir todas as diligências probatórias. Posso juntar documentos, posso pedir interceptação telefônica, posso pedir quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal, posso pedir esclarecimento dos peritos, posso pedir acariação. Então, todas essas diligências têm que ser feitas por ocasião da resposta à acusação. Testemunhas. Testemunhos, vamos lá. O CPP reza em seu artigo 401 que na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Então, no processo ordinário, 8 testemunhas para a acusação e 8 testemunhas para a defesa. Essas 8 testemunhas da acusação na denúncia, essas 8 testemunhas da defesa na resposta à acusação. Esse número legal não pode ser ultrapassado mesmo quando alegar o princípio da verdade real. Ah, professor, mas sob pena de eu provar que o meu cliente é inocente, eu posso arrolar 20 testemunhas? Não. O limite é 8 e não pode ser ultrapassado, tá? Regra. E é o máximo. Vocês verão que em regra no sumário são 5 e em regra no sumaríssimo são 3. Então, o processo ordinário é onde eu posso arrolar mais testemunha. Porém, se eu tiver vários réus, eu posso arrolar mais testemunhas? Posso, porque vão ser 8 testemunhas para cada réu. Então, professor, quer dizer que se eu tiver 100 réus, eu terei 800 testemunhas? Sim, senhor. Exatamente. 8 testemunhas para cada réu. 100 réus, cada um arrolou 8 testemunhas, são 800 testemunhas, sem problema nenhum. Tá? Então, se houverem vários réus no processo, cada um deles poderá arrolar essas testemunhas numerárias. Essas testemunhas que são arroladas em número máximo de 8 são chamadas testemunhas numerárias. No máximo, 8 em cada um, para cada um dos réus. Visto que a repartição desse número entre os imputados feriria o direito da ampla defesa. Lógico, se tu pegares 10 réus, 8 réus, e quiser que cada um só arrole uma testemunha para completar o número de 8, você está ferindo o princípio da ampla defesa. Você não está impedindo ele de se defender. Por isso, é 8 para cada réu, tá bom? Ao contrário, caso o defensor não arrole nenhuma testemunha em favor do acusado, isso não acarreta nulidade do processo. Se ele não arrolou, na resposta à acusação, precluiu o direito dele de arrolar testemunha, não será ouvida nenhuma testemunha de defesa. Paciência, ele não arrolou, perdeu a oportunidade processual de arrolar aquelas testemunhas. Vale lembrar que não são inseridas dentre as testemunhas numerárias as que não prestam compromisso de dizer a verdade e as referidas. Então, professor Franklin, quais são os tipos de testemunha? Eu tenho testemunhas. Quais são os tipos de testemunhas? Numerárias, referidas e as informantes, que são aquelas que não prestam compromisso. Que são testemunhas informantes, professor? São aquelas que não prestam compromisso, porque são parentes. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a esposa, é o filho, né, do acusado. São aquelas pessoas que, por deficiência mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, têm alguma deficiência mental e, portanto, não prestam compromisso. E quem são as testemunhas referidas? São aquelas que no depoimento foram referidas por outras testemunhas. Exemplo, no depoimento da dona Mariazinha, ela fez referência à dona Chiquinha, que teria visto a prática do crime. A testemunha Chiquinha é uma testemunha referida, que poderá ser ouvida pelo juiz de direito. Quando alguma testemunha não for encontrada, as partes podem propor a substituição das mesmas ao magistrado,
que pode não ser deferido caso o magistrado perceba que a parte deseja procrastinar o processo. Vamos lá. Professor Franklin, isso é muito importante, meu amigo aluno. Primeiro, você não deve, como juiz, indeferir o depoimento de uma testemunha, porque você está cerceando o direito de defesa. Se ela foi regularmente arrolada e ela não foi encontrada e a parte insistir no depoimento, eu devo providenciar para que ela seja ouvida. Mas, se insistiu a primeira vez, ela não foi encontrada. Insistiu a segunda vez, ela não foi encontrada. Eu vou ficar procrastinando o desfecho daquele processo por conta daquela testemunha? Há o entendimento de que um expediente procrastinatório pode justificar o indeferimento daquela testemunha que não é encontrada. Então, a pessoa vai desistir do depoimento da testemunha. Em regra, se o juiz indeferir, nós vamos ter uma violação da ampla defesa. Outra coisa que eu queria falar era isso aqui, ó. Tá, você vai pedir a substituição da testemunha. Mas você diz assim, olha, eu quero que seja ouvida a testemunha Pretinho, que mora lá no Paracuri 2. Isso não é suficiente, gente. Cadê o nome completo dele? Cadê a qualificação completa, endereço completo, com número, passagem, de preferência colocar o celular, colocar um ponto de referência, colocar a carteira de identidade, colocar o CPF. Por quê? Porque nós sabemos das dificuldades que têm os oficiais de justiça para fazer a citação das testemunhas. Então, na medida do possível, se você substituir a testemunha, não coloque só um nome sem a qualificação e seu endereço. Tá? Então, também não deve ser concedido o pedido de substituição de testemunha apenas pelo prenome, sem qualificação e endereço, que não foi encontrada porque não existia. Se você colocar nomes assim, Pretinho, ou sei lá, um outro nome aí, bora, me ajuda aí. Como? O Orelha, manda citar o Orelha, ora. Muita gente tem esse apelido. O que mais? Pescoço, como é que pronuncia? Percoço, tá? Garapa, né? Vamos lá. Também não se admite a substituição de testemunha encontrada de cujo depoimento o requerente desistiu. Outra questão que eu vou colocar aqui. Nós fomos para uma instrução processual em que a vítima não foi encontrada, beleza? Aí eu até conversei com o juiz e disse o seguinte, olha, eu vou verificar se o depoimento dessas outras duas testemunhas são robustos, são convincentes. De fato, eram dois policiais que haviam presenciado toda a ação criminosa e o depoimento era convincente. Então, eu me senti seguro para desistir do depoimento da vítima. Mas se o depoimento deles não tivesse sido convincente, eu teria que insistir no depoimento da vítima, porque uma vez eu desistindo do depoimento da vítima, acabou, babau. Eu vou perder o direito de ouvi-la. Então, se eu requerir desistir do depoimento de uma testemunha, eu não posso mais ouvi-la, tá? Ah, professor, mas agora eu me arrependi de ter desistido. Já era, já desistiu, acabou. Isso se destina a assegurar que a substituição se opere apenas no caso de não ter sido encontrada a testemunha tempestivamente arrolada, quer porque mudou-se para o local incerto, quer porque morreu. Então, a substituição, ela tem que analisar realmente se eu vou substituir por uma testemunha que sabe, aquela testemunha que eu arrolei não foi encontrada. Eu vou substituir por outra testemunha que saiba, tudo bem, mas eu preciso dar o nome completo, eu preciso dar a qualificação, porque também se ela não foi encontrada e ficar procrastinando o processo, eu posso ter aquele requerimento de oitiva da testemunha tempestivamente arrolada, indeferido, porque ela mudou-se para local incerto, ou porque está desaparecida, né? Morreu, não se sabe onde ela está.
Não é lícito ao magistrado indeferir a substituição de testemunha não encontrada pelo oficial de justiça, cabendo assim um deferimento de correição parcial. Então a pergunta é, qual o recurso, professor Franklin, que eu uso quando uma testemunha é indeferida? Eu arrolei regularmente aquela testemunha na denúncia, eu arrolei aquela testemunha regularmente na resposta à acusação, aí aquela testemunha não foi encontrada, porque no dia que o oficial de justiça foi lá, ela não estava, porque o oficial de justiça não é diligente, e aí o juiz simplesmente indefere a minha testemunha tempestivamente arrolada. Eu insisto no depoimento da testemunha e indefere. O que é que eu tenho que fazer? Correição parcial. Também caberia correição parcial se houvesse inversão tumultuária do processo. Por exemplo, se o juiz ouvisse primeiro as testemunhas de defesa, para depois ouvir as testemunhas de acusação. Inversão tumultuária do processo. Isso gera o recurso de correição parcial, que poderá ser pergunta de prova. Cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. As partes podem também desistir do depoimento de qualquer das testemunhas, arroladas ou deixar de arrolar, caso considere suficiente as provas já obtidas. Você fez uma instrução, as testemunhas que foram lá são suficientes, depoimento é robusto, a testemunha é firme. Você pode desistir do depoimento? Tranquilo, tranquilo. O juiz pode ouvir outras testemunhas além das arroladas pelas partes? Pode. São chamadas testemunhas do juízo ou testemunhas ex officio. Para que o juiz vai ouvir? Porque o juiz precisa ser convencido da culpabilidade ou da não culpabilidade daquela pessoa que está sendo acusada, e ele pode achar que aquela testemunha vai elucidar alguma dúvida que ele porventura possa ter. Então essas testemunhas são, portanto, chamadas testemunhas do juízo ou testemunhas ex officio. Testemunhas ex officio. Bom, o defensor ad hoc nomeado para participar do ato de instrução de oitiva de testemunhas não deve, não pode, não é aconselhável que faça, não pode desistir de nenhuma testemunha arrolada pelo defensor constituído ou dativo. Porque se o defensor contratado arrolou aquela testemunha, ele deve, se essa testemunha não for encontrada, ele deve insistir no depoimento da testemunha. Porque foi um outro contratado pela parte que arrolou. O contratado não pôde ir para a audiência, o juiz nomeou um defensor dativo. O defensor dativo está ali dando uma de macaco gordo, quebrando o galho. Logo, ele não sabe, porque talvez até não conheça o processo devidamente, se aquela testemunha é importante ou não. Então, ele não deve desistir daquela testemunha que não foi encontrada e foi arrolada pelo defensor constituído. O prazo para o pedido de substituição da testemunha é de 3 dias a contar da data em que deveria ter sido inquirida a testemunha não encontrada. Você tem 3 dias para pedir a substituição da testemunha por outra. Tranquilamente, você pede a substituição. Por se tratar de prazo para a defesa, a sua omissão acarreta a nulidade do processo. Ah, professor Franklin, mas o juiz não me deu esse prazo de 3 dias, já saiu indeferindo. Não, não é bem assim. Testemunha não foi encontrada, você tem 3 dias para pedir a substituição. A não concessão do prazo é que gera a nulidade absoluta do processo por violação do princípio da ampla defesa. Na próxima aula, nós vamos falar de processo ordinário, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta
falem agora ou se calem para sempre.